Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos para esse primeiro CEPOP Convida do ano de 2023. E é uma satisfação começar o CEPOP Convida com 2023 com a nossa convidada, que é a professora Eneida Desirê Salgado. A professora Desirê é uma companheira e colega de longa data das atividades da área de direito eleitoral, pesquisadora de direito eleitoral, ativista, né, de direito eleitoral e de participação das mulheres em eleições e professora do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. Então, professora Desirê, seja muito bem-vinda ao CEPOP Convida. Esse aqui é um espaço bastante informal, né? O nosso público aqui é um público de pesquisadores em formação. Os nossos pesquisadores e pesquisadoras têm esse espaço para ouvir pesquisadores que já estão, né, a longa data nessa estrada. No seu caso, é porque você começou muito cedo, então você já tem longa data, embora muito jovem. Mas a ideia é que a gente converse sobre os percalços e os pontos positivos também dessa nossa atividade. Tá? Então, fique à vontade, Desirê, a palavra é sua a partir de agora. E se precisar de alguma coisa, estaremos aqui. Eu só vou fechar a câmera para você ficar mais à vontade aí no vídeo, tá bom? Tá certo. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, professora Emerson, professora Michele, pelo convite. Obrigada a todo mundo que veio aí. Eu já reconheci alguns nomes ali. Espero que seja proveitosa essa conversa com vocês. E eu confesso que quando a primeira vez que eu falei com o Emerson sobre isso, eu achei que era meio que um memorial assim de vida, quase como uma preparação para esse concurso de titularidade que a gente tem que fazer depois que a gente coleciona cabelos brancos o suficiente na universidade para tentar este posto. Mas depois, quando eu vi que ele divulgou para mais gente, colocou inclusive nas redes, eu fiquei um pouco preocupada em falar só sobre a minha formação. Assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco disso, porque era o que eu estava mais ou menos imaginando que poderia ser interessante para quem está naquela crise existencial, para saber se continua na vida acadêmica, continua como pesquisador e pesquisador, mas se vocês tiverem algum outro interesse, alguma outra questão, vocês querem que eu fale de outra coisa, brinquei com o professor Emerson há pouco, que eu, como constitucionalista, consigo falar de qualquer coisa do mundo, né, porque a Constituição é super abrangente. Vocês podem colocar no chat ali que eu consigo ler enquanto falo, e aí posso direcionar a conversa para algum outro lugar. Também, se vocês quiserem abrir a câmera, perguntar, fiquem aí à vontade, que como o professor Emerson falou, é bem informal o ambiente, embora eu seja ali daquelas colunas suntuosas da Praça Santos Andrade, eu também tenho essa prática de fazer as conversas de maneira mais informal, até para que vocês se sintam à vontade de participar. Bom, começo dizendo para vocês que dá para viver da vida acadêmica. A não ser que você tenha uma ambição muito grande de ter casas e carros e torneiras caras e banheiros luxuosos, é possível sim viver da vida acadêmica e ser bastante feliz na vida acadêmica. Não há nada ainda, e eu tenho bastante coisa já nessa vida, que me faça tão feliz quanto entrar numa sala de aula. Né? Aquela emoção de entrar pela primeira vez numa sala de aula, né, que você sabe que você vai conviver, no nosso caso, as disciplinas são anuais, então por um ano inteiro é bastante satisfatório. Quando a gente vê no rosto das meninas e dos meninos, né, porque eu brinquei esses tempos com o reitor da universidade, que também é professor lá do Direito, que cada vez vocês vão entrando mais jovens na faculdade, daí ele jogou na minha cara, né? Falou, não, Desirê, a gente que está mais velho, e aí a distância aumenta mais, e a gente percebe a juventude de maneira mais evidente, assim, mais escancarada por conta dessa distância. Mas não há nada mais satisfatório, assim, mais feliz para mim, do que ver o olhar mudando nas meninas e meninas, quando finalmente eu consigo me fazer entender numa sala de aula, quando estou explicando algum conceito, e o olho vira, assim, a gente, sabe, muda a expressão, eu falei, aí eu consegui ganhar essa alma hoje para o direito público, para o direito constitucional. Então, é muito satisfatório. E essa outra coisa que a gente faz, e eu imagino que muitas pessoas aqui estão ligadas à professora Michele e ao professor Emerson com essa relação, que é dar palpite na pesquisa alheia, orientar a pesquisa, é muito interessante. A gente aprende muito,
O desafio é constante, porque a gente começa a olhar o mesmo objeto por outro ângulo ou trazer novos objetos para a nossa pesquisa. Então, para começar a conversa é isso. Se você estava em dúvida sobre se a carreira acadêmica é capaz de produzir felicidade e um bem-estar modesto, quase franciscano, dá. É possível. Continue aí. Vai dar certo. Você vai sofrer uma série de percalços durante a sua carreira e uma série de dúvidas. Então, eu vim já dizer para vocês que eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos, como a maioria das pessoas entra na faculdade muito cedo, também não entendo por que toda essa urgência, mas gostei muito do primeiro ano da faculdade de Direito, mas no segundo ano eu entrei em crise. Entrei em crise, não queria. 94 isso era, gente, milênio passado, né? Não são luzes, né? São cabelos brancos mesmo. E ali no segundo ano da faculdade de Direito, eu falei, eu não quero isso da vida. O direito é muito amarrado, e isso é um pouco do título, né? É muito fria a letra da norma jurídica, seja ela na Constituição, seja ela na lei. Eu falei, isso está escrito ali, que já estava a Constituição, né? Da dignidade, da construção da sociedade livre, justa e solidária. Eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer nada com isso, vai ser uma vida de muitas frustrações, eu não quero mais direito. E adivinhe para onde eu queria ir? Para o jornalismo. Eu queria sair da faculdade de Direito, queria fazer faculdade de jornalismo. E aí passei alguns meses aí nessa inquietude e conversando com pessoas, acabei sendo convencida, mais na marra do que, né, um grande processo de convencimento, que eu poderia trabalhar com a comunicação, fazendo a faculdade de Direito, mas não conseguiria usar o direito para mudar a vida das pessoas e a sociedade se eu saísse da faculdade de Direito e fosse para a comunicação. Então, me convenceram de que eu conseguiria juntar as duas coisas desde que eu ficasse na faculdade de Direito. Mas sem a faculdade de Direito, eu não teria as ferramentas. Eu sempre achei que a gente precisa estar no mundo para mudar a vida, né? Principalmente a nossa, mas também a vida das pessoas. Ou seja, para fazer com que tenha feito alguma diferença a nossa passagem por aqui. E o direito, teoricamente, dá essa possibilidade. Eu achei que não dava, depois agora eu vou dizer para vocês que dá. Então, direito. Fiquei na faculdade de Direito em 94. Em 94 também conheci o João, que é meu marido até hoje, vejam só, do segundo ano da faculdade de Direito. E também passei no concurso do TRE. Então, 94 foi importante para mim por esses 3 momentos. Eu decidi ficar na faculdade de Direito. Eu decidi fazer concurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Eu nunca consegui, com exceção de 3 meses durante a pandemia, ficar só estudando, né? Eu sempre estudei e trabalhei. E aí passei no TRE e conheci o João. Enfim, isso também vai ser importante porque ele que me impulsionou para a política acadêmica naquele momento. E fui participar da política acadêmica. A Faculdade de Direito da Federal do Paraná tem partidos políticos, então é muito importante, a gente já vai se envolvendo, já vai vendo como funciona, vai criando projetos e demandas e discussões, e enfim, e disputando eleições. Mas eu sempre achei que eu era uma pessoa de bastidores. Depois vocês vão ver que não durou muito tempo essa ideia de bastidores, mas me envolvia ali na política institucional. A gente fazia muitas discussões sobre a reforma do currículo, eternamente, né? Inclusive agora também a gente está fazendo de novo, e também essa política acadêmica, fazendo interlocuções com movimentos sociais, que era muito importante na época, né? A gente tinha muitos casos de violência no campo, um grande acampamento na frente do Palácio das Araucárias, ali até que cercaram a praça depois, né, por conta disso. Então a gente tinha muito essa atuação na sociedade, usando o direito para isso, né? Usando habeas corpus, algumas ações judiciais que a gente ajudava a elaborar para isso. Então, o direito começou a fazer sentido neste ponto, como instrumento. E, ao mesmo tempo, no TRE, esses meus primeiros momentos lá como técnica judiciária em um cartório eleitoral foi de organização das eleições, né? Eu entro ali em 95, a gente já está preparando a eleição, 94 a gente ainda teve eleição em papel, em 96 começa a discussão da urna eletrônica, eu começo a me apaixonar pelo direito eleitoral. Eu sempre achei que o direito público era a área, mas o direito eleitoral começou aí por força do trabalho, foi o primeiro concurso que abriu na época, por isso que eu fui, não foi um negócio, nossa, a vida dela vai ser direito eleitoral. Vocês vão ver que a minha trajetória é muito o andar do bêbado. Não sei se vocês já leram esse livro, ele é extraordinário, que diz que a gente só coloca uma coerência nas nossas escolhas olhando daqui para trás.
né, e que, na verdade, elas são muito aleatórias. A minha vida foi um pouco assim, aleatória. Eu nunca tive certeza absoluta do que eu queria fazer na vida. Eu não sei se eu tenho agora, nessa altura também do campeonato, mas enfim. E aí o Tribunal Eleitoral foi me dando essa vivência no direito eleitoral, comecei a entender a autoridade eleitoral, os sistemas eleitorais, e o direito eleitoral, naquela época, era mais ou menos uma várzea, né, usando as metáforas futebolísticas que eu sei que o Emerson também gosta. Era mais ou menos uma várzea, não tinha muita gente que estudava. E eu comecei a preparar isso, escrever algumas coisas, mas cursando aí a faculdade de Direito, trabalhando, enfim, fazendo todas essas coisas. Eu me formo no começo de 98 e resolvo mochilar pela América Latina, peço licença, não peço licença, só tiro férias nessa época, pego uma mochila e vou, né? O que eu vou fazer agora? Terminei a faculdade de Direito e agora? O que eu vou fazer da vida? E nessa viagem, que durou um mês e pouco, até acabar o meu dinheiro e eu voltar para casa, eu sozinha, conheci uma argentina que trabalhava na Anistia Internacional e que me convidou para ir lá estudar lá na Universidade de Buenos Aires, e eu descobri um curso de criminologia, porque neste momento eu achava que eu poderia servir para estudar como é que nasce o crime na mente da pessoa, como é que a pessoa se torna criminosa. Ainda direito público, mas criminologia, né? Direito penal e principalmente a parte sociológica, psicológica, tal, da questão da teoria do crime. E volto para cá, peço licença do Tribunal Eleitoral, chego em Buenos Aires, faço a matrícula na Universidade de Buenos Aires no curso de pós-graduação em criminologia, com o Manuel Rivacoba de Rivacoba, que era o mais importante na época. Tudo certo. E estou morando com essa menina, né? Boto o carro para vender aqui, vou me embora, para conseguir viver lá um pouco com esse dinheiro. E aí começa Desventuras em Série. Não sei se vocês viram o filme ou leram os livros. Tudo começa a dar errado. Tudo começa a dar errado. Nada dá certo na Argentina. O Manuel Rivacoba de Rivacoba fica doente. E ele era o professor do primeiro módulo, então não podia começar o curso sem que ele começasse o curso. E aí ele fica doente, atrasa o curso uma semana, daí ele fica doente, atrasa o curso 2 semanas, de repente atrasa o curso 1 mês. E eu não conseguindo onde trabalhar lá, enfim, morando num lugar super pequeno. Sabe quando era o universo? Se tiver jovens místicas e místicos aqui, vão dizer que era o universo que estava conspirando. Eu sei que a coisa começa, eu falei, não, se atrasar mais uma vez o curso, eu volto para Curitiba. E atrasou mais uma vez o curso. E eu voltei para Curitiba, como eu tenho decisões impetuosas na vida, mas nem tanto, eu só tinha pedido licença do tribunal. Então, peço a suspensão da licença, volto a trabalhar. Como eu tinha vendido o carro, compro dou uma entrada num apartamento com o valor do carro e fico noiva. As coisas na minha vida sempre acontecem mais ou menos em trio, né? 3 coisas ao mesmo tempo. E aí já estamos aí em 98, 99, e o que eu vou fazer da vida, né? Começo a tentar o mestrado. Se alguém já passou por isso, já posso compartilhar com vocês aqui que eu não passo na primeira seleção de mestrado. Na verdade, eu vou passar na 3ª seleção de mestrado, sempre parando na entrevista. Então, não tinha problema nenhum com o projeto, não tinha problema aí com as provas escritas, mas chegava na entrevista e eu não era aprovada na faculdade de Direito, que eu tinha me formado, né? Então, ali no programa de pós-graduação em Direito. E os projetos eram sempre diferentes, um do outro. Eu nunca participei 2 vezes com o mesmo projeto. Talvez isso tenha sido o motivo, né? Para eu não ter sido aprovada também, vai saber. E aí a gente vai seguindo nisso. E em 2000, um professor que não tinha sido meu professor, mas é um professor muito importante na área de Direito Público, na faculdade ali, que é o professor Romeu Bacelar, ele cria um instituto, chamado Instituto Romeu Bacelar, em homenagem ao pai dele, e convida pessoas próximas para fazer palestras, sobre várias áreas do direito público. E me chama para falar de financiamento de campanhas eleitorais. Eu já estava no TRE fazia tempo, já tinha ali pensado em fazer um outro concurso dentro do TRE, para, enfim, mudar de técnico para analista, e eu vou fazer essa palestra em agosto de 2000. E em agosto de 2000, eu descubro que eu quero ser professora. Então, falando ali, estando naquela posição, né, de quem está passando um conteúdo, provocando reflexões, recebendo provocações
né, dúvidas, enfim, eu descubro que essa seria a minha vida. Então, naquele momento, eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí começo a estudar mais para o mestrado, a pensar mais no desenvolvimento das pesquisas, e em 2000, essa vira a minha vida. Em agosto de 2000, eu descubro que eu vou ser professora, e eu caso em 2000 também, com o mesmo cidadão, que tinha sido, inclusive, presidente do Centro Acadêmico da PUC, enfim, que acabou me envolvendo nessa área da política concreta, não do estudo político. E continuo no TRE, vou fazer um mestrado, começo a dar aula depois que eu estou quase terminando o mestrado em universidades privadas, faculdades privadas, depois universidades, né, uma delas até que o professor também passou, e aí descubro que é isso que eu vou fazer da vida. Só que sem largar o Tribunal Eleitoral ainda, que eu gostava muito da minha função lá, principalmente, vejam só a ironia, na assessoria de imprensa. Sábia, conjunto de pessoas, né, que me disse que se eu continuasse no direito, eu poderia trabalhar aí com a comunicação em algum momento, e de fato foram 8 anos muito, absolutamente felizes, na comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, fazendo essa interlocução entre a sociedade e o tribunal, e entre os meios de comunicação e o tribunal. Eu tenho amizades que duram até hoje, por conta desse tempo ali, e eu comecei a descobrir que as pessoas estranhavam muito as decisões eleitorais, as decisões da autoridade eleitoral. Não conseguiam separar o que era uma decisão administrativa de uma decisão jurisdicional, porque, afinal de contas, é a mesma entidade que explica. E aí eu falei, não, vou estudar isso. Tinha entrado no mestrado, fiz a minha pesquisa sobre a Constituinte, como o projeto democrático nasceu, e nem contei para vocês que eu ainda, nesse período ainda de dúvida, eu ainda tinha feito também uma especialização em direito tributário. Então, eu também sou especialista em direito tributário, sempre no direito público, mas sempre ali de maneira mais abrangente, né? Tem pessoas que entram na faculdade já sabendo o que vão estudar, o que vão ser o resto da vida. Eu não tenho esse perfil até hoje. Né? Eu ainda flerto com várias áreas, tal, e tenho uma produção plural, múltipla. Tem gente que acha isso uma desvantagem, tem gente que acha que isso é uma vantagem. Eu acho que eu talvez me aborrecesse um pouco se eu estudasse sempre a mesma coisa. E aí, depois de ter entrado no mestrado, daí escrevi a dissertação, mudei de tema durante o mestrado, então só para avisar vocês, às vezes acontece. Mudei de orientador também durante o mestrado, porque o meu orientador foi fazer um pós-doutorado fora, e aí acabou se desvencilhando, e eu me vinculei àquele professor que me fez virar professor, que é o professor Romeu Bacelar. E publiquei o livro logo em seguida, e aí a coisa começa a andar meio sozinha, né? Quando você firma o pé na academia, pelo menos naquela época, que a gente não tinha tanta gente assim na área, e principalmente em direito eleitoral, eu comecei a desenvolver pesquisa e fazer palestra, enfim, em direito eleitoral. Aí, ao contrário do mestrado, que eu demorei muito para terminar, logo que eu terminei o mestrado, eu falei, quer saber, tem seleção de doutorado logo em seguida, como eu demorei um pouco para entrar no mestrado, eu já vou entrar na fila da seleção de doutorado. Né? Aí, que demora 3 anos, é melhor começar já. E aí, em julho, acho que foi julho, talvez, de 2010, foi a seleção do doutorado, abriu o concurso para professor de Direito Constitucional na universidade, e eu engravidei. E eu passei no doutorado, passei no concurso, e engravidei tudo na mesma semana. Eu falei para vocês que as coisas, para mim, acontecem, às vezes, 3 coisas ao mesmo tempo. E aí entrei no doutorado para fazer uma pesquisa defendendo a revocatória popular de mandato como elemento essencial do sistema democrático brasileiro. Essa era a proposta da tese. E aí acabei aí trabalhando ao mesmo tempo no TRE, ali dando aula na universidade, tinha ainda outros vínculos com outras universidades, e fui largando isso. Também larguei o TRE depois de muito tempo, foi um processo um pouco difícil, mas, enfim, principalmente financeiramente, porque vocês devem imaginar que a burocracia do Poder Judiciário paga muito melhor do que a universidade, hoje já está mais ou menos empate. Foi um choque para a família. Como assim? Então você tem que largar a universidade.
não vai acontecer. E fui desenvolvendo a pesquisa de doutorado. E chegou no momento da pesquisa, só para dar um alento para quem pode estar passando por este problema, que eu descobri que a minha hipótese de pesquisa ela era incompatível com a Constituição. Então, eu poderia continuar defendendo aquilo que eu achava que precisava ser defendido, mas para que fosse possível dentro do sistema brasileiro, eu precisava mudar a Constituição. Mas vocês lembram que o meu mestrado foi sobre o processo constituinte. Então, eu me apaixonei pela Constituição daquele jeito, que a pessoa é celebratória da Constituição, acha a coisa mais linda do mundo, defende, dá aula na rua em defesa da Constituição. Sou dessas. Então, eu não queria, eu achava que a gente tinha muito mais a perder do que a ganhar se eu colocasse em xeque uma parte da Constituição que me impedia de ter essa revocatória de mandato. E aí não só mudei de hipótese, como mudei diametralmente, inverti. A minha tese acabou sendo uma tese que apresenta 5 princípios constitucionais eleitorais e um deles é o princípio da liberdade para o exercício do mandato, que impede a revocatória popular de mandato. Então, não é só você mudar de ideia, né? Você mudar de objeto, você ser convencida durante o processo de pesquisa que a sua intuição inicial estava errada. Não, é você desmentir, né? Ou enfrentar, ou desautorizar aquela intuição inicial. E aí publico, né? Termino a tese, que foi também um processo interessante, porque eu qualifico a tese com 4 princípios, e durante a qualificação me apontam a necessidade de um novo princípio. Então, lá naquele momento de humildade acadêmica, né? Puxa vida, meu projeto de fato estava incompleto, precisava de mais um princípio, então a tese sai muito melhor depois da qualificação. Se eu não tivesse tido um processo de qualificação duro, genuíno, né, em que a gente está aberta a ser avaliada mesmo e não está ali só para defender as próprias ideias, a minha tese seria pior, obviamente, muito pior do que ela acabou se apresentando. E a tese, eu termino em 2010, logo sai o livro, e eu começo a fazer cursos e palestras sobre a tese. Como eu falei para vocês, direito eleitoral não tinha muita gente, né? Já não era aquela várzea, assim, mas era meio que uma série C, talvez, do direito, tinha pouca coisa. Não sei se dá para falar aqui, né, professora, mas é mais ou menos o Paraná Clube, assim, né? Não é uma coisa, o Paraná Clube não nos anos 90, o Paraná Clube hoje. Então, não tinha muita gente ainda falando. E sai uma tese em direito eleitoral buscando a organização do direito eleitoral brasileiro a partir da Constituição, tanto para avaliar a produção legislativa quanto a aplicação do direito eleitoral pelas autoridades eleitorais. Então, de fato, acabou sendo uma tese, né, mais abrangente do que eu queria inicialmente. Como eu disse para vocês, o processo melhorou muito, a tese. E aí veio a tese, eu ali naquele momento já sabia que eu só ia fazer isso da vida. Depois eu mostrei que eu estava enganada. Mas que eu ia ser professora e pesquisadora, e enfim. E aí começamos também, esse mesmo professor, que foi aquele que me mostrou que o meu destino era ser professora, nesse convite, em agosto de 2000, e que foi o meu orientador no mestrado e no doutorado. Eu estava conversando com ele sobre o final da tese, ali, como ela tinha ficado, e ele recebe um convite naquele momento para dar uma palestra no México e fundar uma associação internacional de direito eleitoral. E ele recebe aquele convite, né, um telefonema, eu ali junto, ele fala assim, olha, quer saber? Eu não vou, ele falando para o cidadão lá do outro lado, mas eu vou indicar uma pessoa para ir. E eu ali, né, ouvindo a conversa, porque eu não tinha como sair do escritório ali, falou assim, uma pesquisadora jovem, à época, né, gente, vamos falar, que acabou de defender uma tese no direito eleitoral brasileiro, e eu acho que vai ser útil aí para vocês. E ele me manda para o México. Ali, a tese recém-terminada. E eu vou para o México. E eu faço parte da criação desse Instituto Internacional de Direito Eleitoral. E, de repente, eu estou com uma carreira internacional, por conta dessa mesma pessoa, que acabou definindo grande parte das minhas escolhas, quase escolhas, profissionais. Né? E a partir dali começa uma relação muito grande com o México, com a academia latino-americana. Né? Eu fiz uma fala essa semana para um outro grupo de pesquisa da ciência política.
E a vantagem que eu tenho hoje é que eu posso, se eu não entendo o sistema eleitoral do Chile, da Argentina, se eu tenho alguma dúvida, eu ligo para alguém e pergunto, né, porque essa rede me permitiu isso. E aí começa uma carreira que, como eu falei para vocês, em direito eleitoral, que não é muita gente que atua, que se desenvolve muito rapidamente. Então, as coisas começaram a dar muito certo. Toda aquela desventura em série que eu tive quando eu resolvi caminhar pelas sendas lombrosianas do direito criminal, não vieram dessa vez. Ao contrário, tudo largas avenidas. No direito eleitoral, a coisa acabou acontecendo. Isso faz com que depois eu volte para o México fazer um pós-doutorado com esse mesmo professor que fez esse convite. Né? E tem até publicação no México sobre a comparação das autoridades eleitorais daqui e de lá. Que, aliás, lá já deu uma mudadinha, aqui ainda não, porque é quase uma santa de altar, né? A gente não consegue mexer nela, mas tem aí esse desenvolvimento. Como o espírito continua inquieto, eu resolvi, em determinado momento, que só o direito não me dava os elementos necessários para eu conseguir compreender o meu objeto de estudo. Seja a questão do desenho, da arquitetura do sistema eleitoral, seja as regras do jogo, a competitividade dentro das eleições, o funcionamento dos partidos. E aí comecei a fazer um flerte com a ciência política. Levava cada cacete do professor Emerson Servi, que vocês devem imaginar como é, porque imagino que vocês também já devem ter levado isso. É quase um privilégio, né? Não é todo mundo que leva esses cacetes. Né? E muita crítica, porque isso não é ciência política, blá, 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 blá. Mas aí eu fui fazer um pós-doutorado em ciência política com o professor Adriano Codato, sobre democracia interna dos partidos políticos. Sim, eu continuo estudando fadas e unicórnios e seres fantásticos. E aí o professor Emerson Servi estava na banca e neste momento ele disse, finalmente, professora Desirê, aqui tem ciência política. Me emociona até hoje lembrar deste momento. Não tinha o gráfico que ele queria, né? Ele mesmo fez o gráfico que precisava ter sido feito. Ali, quando ele fez a arguição, que não é bem uma arguição, mas para mim era, porque era o meu ingresso no campo. Né, professor, estou te entregando tudo aqui para todo mundo saber que você é assim com todas as pessoas, que ninguém precisa levar para o lado pessoal. E aí eu descobri, não, então vamos trabalhar mais neste campo. Aí comecei a produzir também com pessoas da ciência política, porque isso enriqueceu muito o olhar que eu tinha sobre o meu objeto de pesquisa, que é a teoria democrática. Inclusive, no começo de 2020, eu consegui finalmente parar de trabalhar, porque tudo isso que eu contei para vocês eu fiz trabalhando bastante, fazendo eleição, enfim. E aí eu consegui um pós-doutorado, uma bolsa pelo Print, aliás, programa que ainda está aberto, quem está querendo aí tem, acho que até domingo, gente, tem um edital aberto para doutorado sanduíche, para outras coisas, pelo programa de internacionalização, e eu fui para a Universidade da Califórnia, em Irvine, estudar com um cientista político, que é o Russell Dalton, e consegui ficar lá 3 meses só estudando. Foi tão raro, assim, tão absurdamente improvável, que deu pandemia e eu não consegui fazer mais nada a não ser estudar. E aí também acabei publicando lá, estudei um pouco sobre comportamento eleitoral, então já estou me achando na ciência política, já estou praticamente aí me chamando de politóloga. E volto com essa visão sobre o comportamento eleitoral. E durante todo este processo aí nos últimos 8 anos, eu tenho trabalhado, como o professor falou, também com formação de mulheres para a política, e aí resolvi entrar na vida partidária e eleitoral. Isso acontece depois de muitas conversas, no final de 2020, começo de 2021, e aí foi. E aí estamos aí. E aí disputei eleições, disputei a última eleição como uma candidatura majoritária pelo PDT, perdi a eleição, então não estou falando aqui como senadora da República para vocês escolheram outra pessoa para o Senado, enfim. Mas descobri que aquela tese que eu tinha escrito sobre os princípios constitucionais eleitorais tinha sido muito modesta na sua interlocução com a política concreta. Então, o que eu estou fazendo neste momento? Estou com um novo projeto de pesquisa que se chama Democracia, Igualdade e Eleições, em que eu vou reescrever a parte da tese que eu trato de igualdade, de condições de disputa, a partir dessa experiência em primeira pessoa, né, de ter virado objeto de pesquisa, né, de ter convivido ali com as regras do jogo na prática.
Então, esse projeto deve durar em 4 anos. Já estou com iniciação científica sendo planejada para tratar disso, né, buscar as decisões judiciais, ver como a autoridade eleitoral entende a igualdade, quanto ela é conservadora em relação a determinados temas e como ela é ousada em relação a outros. Também vai ter um grupo de estudos no segundo semestre para a gente trabalhar teoricamente a noção de igualdade. E o projeto é, em 4 anos, fazer a tese de titularidade, reescrevendo a tese de doutoramento.